Os principais preparativos dessa viagem, com certeza, foram os cuidados com a moto. Desde a primeira revisão nós fizemos na concessionária, a segunda revisão também nós fizemos na concessionária, saber que tá tudo ok a moto. Depois, pneu novo, fazer toda a logística, né, de quantos km nós vamos andar. Então, colocamos pneu novo, relação estava ok quando nós saímos, troca do óleo, filtro de óleo e também pegamos lá na FS Motos um óleo reserva e um filtro para fazer a troca na viagem. E sobre acessórios a gente não precisou se preocupar, porque a moto ela já vem equipada para viagem, ela já tem os ferros de proteção do motor e da carenagem, que isso é muito importante ter na moto para uma viagem longa assim. Para-brisa, protetor de mão, bagageiro para a gente colocar nosso baú. Então isso a moto já veio completa. Ansiedade, fala ansiedade, a mão já começa a coçar, né? Mas eu acho que a ansiedade maior foi para iniciar a viagem, para estar vivendo aquela aventura. Foi algo muito tranquilo e saudável, porque um ano antes nós fizemos uma viagem até o Atacama. Em questão da documentação, nós estávamos tranquilos, né? Tanto que a Giovana emitiu a documentação no carro aqui no caminho vindo. Em nenhum momento eu fiquei preocupada, porque eu viajando com o Kaique, ele vai resolver tudo pra mim. E sobre a moto, ela também me passou muita confiança e muita segurança, porque o Kaique já fez muitas viagens longas com ela. Ele já encarou a BR-319, já foi pra Atacama, nunca teve nenhum problema, então eu sabia que ela ia me levar até Ushuaia e me trazer de volta pra casa. Entramos na Argentina logo nos primeiros 170, 150 quilômetros, já veio o primeiro imprevisto. Meu pai, ali foi. Tava descendo a ladeira, ultrapassando os carros, passei numa ondulação da ponte, o baú da moto caiu, eu não vi, continuei indo embora. Só escutei a Giovana gritando no intercomunicador, o balão, eu entendendo, o balão, e eu olhando pra cima assim, ela, o balão, aí eu, caraca, cadê o balão? Na hora que eu olho pra trás assim no retrovisor, o trânsito tudo parado, a Giovana parada no meio da pista, eu, meu Deus. Sempre quando a gente viaja junto, o Kaique sempre vai na frente para abrir o caminho pra mim, porque eu não enxergo muito bem, né? E aí eu estava atrás dele e eu só vi o baú voando no meio da rodovia. Aí eu gritei pro Kaique, Kaique, o baú caiu, o baú caiu. E ele foi embora, nem olhou pra trás, eu, meu Deus. E aí ficou aquele trânsito, porque eu fui reduzindo, fui pro acostamento e tinha uma caminhonete atrás de mim, ela meio que me protegeu ali atrás, ligou o pisca. Eu fui lá no meio da rodovia e puxei o baú para o acostamento, aí ele viu que tava tudo bem, a caminhonete, e seguiu o caminho dele. Aí o Kaique voltou, e aí deu tudo certo, a gente encaixou o baú de volta. Ele só desencaixou, não quebrou, e aí ele encaixou de volta, passou um elástico para reforçar, e aí a gente seguiu viagem. E não acabou por aqui. Seguindo a viagem, no dia seguinte, o que aconteceu? Eu quase sofri um acidente. Meu, naquela hora, deu um gelo, cheguei até a arrepiar. Eu achei que nossa viagem ia acabar ali. A gente estava seguindo o nosso dia de viagem na rodovia e a gente estava atravessando uma cidade e nesse meio tempo tinha uma fábrica de carros do lado esquerdo e eu estava mais ou menos 90 por hora. Um segundo de desatenção que eu tive de olhar para o lado, eu entrei num buraco. Só que não era um buraco, foi uma sequência de buracos. Eram muitos. E aí nisso que eu entrei, eu já me assustei, o guidão começou a chimar e aí eu caí para contramão. E, nossa, a pancada foi muito forte. Aí eu até achei, nossa, acho que eu quebrei alguma coisa ali da frente. Devo ter quebrado a roda, a suspensão, alguma coisa aconteceu. Só que foi tão rápido que eu não lembro exatamente em detalhes. Tinha um caminhão vindo atrás de mim na hora e eu vi que, por um momento, eu olhei assim no retrovisor e consegui puxar para o acostamento. Só que aí, nisso de puxar para o acostamento, o guidão foi balançando assim, muito forte. E aí, depois a gente viu que tinha rasgado o pneu. Por isso que estava balançando muito o guidão. E eu gritei o Kaique no intercomunicador. Aí ele voltou para me ajudar e viu que não tinha quebrado a moto. A moto estava ótima. O que deu ruim mesmo foi o pneu ter rasgado e deu uma amassadinha na roda, mas a amassadinha na roda não foi nem o maior problema. O maior problema foi o pneu ter rasgado mesmo. A amassadinha na roda, ela amassou a roda. A pancada foi tão forte que fez até um trinco. Para resolver o problema, eu parei um caminhoneiro, pedi uma informação para ele, ele falou, eu não entendi nada. Cartel, el primer cartel verde. Ah, sí. Atrás tenés un cartel de tránsito. Andá por la colectora que tenés una bombería de este lado. Está acá cerquita acá. Entendeu alguma coisa? Não? Nem eu. Vambora.
Mas saímos da beira da rodovia pelo acostamento, rodamos por volta de 1,5 km até a entrada da cidade mais próxima. Ali, parece que foi uma luz assim, ó. Oh, veio aquela luz. Uma Dominar 400 vermelha parada na calçada com 2 meninos conversando. E aí eu falei, é lá que eu vou pedir informação. Parei, já perguntei onde tinha uma borracharia. Aí ele me explicou onde tinha uma borracharia 24 horas. Nós fomos até lá, com o pneu da frente murcho, eu pilotando a moto dela, ela balançando aqui, a gente foi devagarzinho. Existe sempre uma luz no fim do túnel e uma borracharia no fim da avenida. Chegou até a borracharia e lá a gente foi super bem recebido. Deu tudo certo, assim, onde deu aquela... Respirei, agora vai. E chegando na borracharia, a gente percebeu como é diferente da Argentina para o Brasil, né? Eles falaram que trocariam lá o pneu, cambiariam, mas o Kaique ia ter que tirar a roda da moto. Então, eles não fazem o serviço completo. A gente tira a roda para eles poderem trocar o pneu. Uma dica, tem uma noção básica aí de manutenção. Não que você vai precisar, mas, né, se precisar... É importante. Isso era sábado por volta de umas meio-dia, 11 horas, e nós ficamos parados nessa cidade até segunda-feira para tentar uma ajuda para resolver o problema, porque teve que soldar a roda e ver se achava o pneu pra gente seguir a viagem, né? E no final deu tudo certo. Deu tudo certo, só que aqui na Argentina eles não soldaram a roda igual eles soldam no Brasil. Foi de um jeito diferente. Eles fizeram uma gambiarra aí, eles usaram cola, bicarbonato de sódio. Uma cola com bicarbonato de sódio, foi como se fosse uma solda, mas só com produto químico. E a viagem ainda não acabou. Ainda falta chegar no Brasil, ainda tem uns KMs para rodar, mas nós estamos há mais de 25 dias rodando com a moto. Problema resolvido, mas depois dessa situação eu fiquei muito indecisa se eu deveria continuar essa viagem. Porque eu fiquei pensando, será que é um sinal de Deus? Tá falando, não vai, Giovana? Mas aí eu acabei compartilhando esse sentimento nas minhas redes sociais, no meu Instagram, e eu recebi muito apoio dos meus seguidores. Galera falando, continua, vai, Giovana. E aí eu senti mais força, assim, de continuar e foi a melhor coisa que eu fiz. Ainda bem que eu não desisti, porque a viagem foi incrível. A partir daí, as paisagens começaram a mudar bastante, né? A Giovana viu pela primeira vez uma plantação de girassol, ficou apaixonada. Ela fez a gente parar a moto na beira da pista e ir até os girassóis lá para tirar uma foto, né, vida? A gente perdeu uns 40 minutos ali. E na sequência a gente entrou na Patagônia. E aí já começa a aparecer água cristalina. Eu tive que parar para nadar, não teve como. A Giovana não se animou muito não naquela água gelada, mas eu fui. E aí começou o primeiro desafio de estrada de terra. A gente fez uma parada obrigatória, que foi na cidade de São Martín de los Andes, fica a dica. E alugamos uma pousada no topo de uma montanha e para chegar lá a gente pegou um trecho de off-road e a moto foi super bem. Me senti muito confortável em cima dela. E já foi um esquenta para os 73 malditos, né? Mas ainda estava bem longe os 73. Ali foi onde a gente teve a primeira pousada legal, né, que nós ficamos. E eu vou falar um negócio pra vocês. A gente pegou a pousada mais barata que a gente encontrou na cidade. Foi R$650 mais ou menos a diária. Porque a cidade lá é bem caro as coisas. Mas foi maravilhoso. A gente queria ficar mais um dia, mas só que não ia dar. Então dali nós seguimos a viagem. Passou a ruta dos 7 lagos. Onde nós paramos em um desses lagos para curtir, para contemplar aquela água azulzinha, aquele ventinho, aquela areia que não era areia, né? Era uma pedrinha bem fininha. Ali a gente aproveitou.
tô gostando muito da moto. Não falta Tá gostando? motor. Na estrada ela vai bem de boa. A posição de pilotagem pra mim tá de boa também. Talvez se o meu guidão tivesse um pouquinho mais alto ia ser mais confortável, mas aí teria que colocar o riser. Guidão, né? É. Só tá sem riser. Mas também assim, não foi um problema estar sem. O que eu acho E legal o é que banco- por ela ser baixinha, dá mais confiança, né? É. E o banco tá confortável pra mim. Ah, essa capinha que a gente colocou no banco, meus amigos, ajudou bastante, viu? Aham. Ficou bonita, parece banco original, né? Você olhando assim, até esqueço que tem a capa no banco. É, nem parece que tem. De San Martín de los Andes até Bariloche, cerca de 190 quilômetros nós rodamos em um dia, para você ver o tanto que a gente foi desacelerando e aproveitando a natureza ali, aquele momento que, meu, aonde você olha ali é bonito. Olha para direita é um lago, olha para esquerda é uma montanha, olha para frente é coisa mais linda. A coisa mais linda. E na época que a gente foi, numa época de neve, e a gente tava o tempo todo conversando pelo intercomunicador, falando: imagina isso aqui no inverno. A gente vai voltar. A gente Anota. vai voltar. Anota aí. Eu não esperava de jeito nenhum que ele fosse me levar até aquele lugar. Quando eu cheguei lá, era um hangar. Quando a gente chegou lá, era um hangar cheio de avião. Aí ele falou assim: eu te trouxe aqui pra você dar um rolê de avião e ver a Patagônia de cima. E aí eu falei: não vou. Falei: não vou, porque eu tava com medo. Era tipo um teco-teco, sabe? Você tinha que ver pra ligar o motor daquele avião. Parecia um motor de Fusca. Quase não pegou. Quase não pega. Aí eu falei: não vou. Mas aí depois eu pensei bem, eu falei: quando que eu vou ter oportunidade de novo de andar de avião aqui em cima da Patagônia, assim, baixinho? Aí eu fui, não me arrependi, ainda bem que eu fui, foi incrível. Curtiu o visual, né? E se eu tô contando aqui a história é porque eu tô viva, então deu tudo certo. É a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. Tem que aproveitar as oportunidades, né, meus amigos? A viagem tá aí, talvez a gente não repete uma viagem mais de moto pra cá. A gente vai fazer outros roteiros. Então, tem coisa no roteiro que não adia. Faz um esforcinho, faz. E é uma coisa que a gente coloca sempre na programação. Eu sempre deixo um intervalo de tempo, tento rodar menos quilômetros em alguns pontos para a gente conseguir encaixar essas paradas para respirar, um passeio de avião ou até um imprevisto, porque o cansaço também, né? Já são muitos dias em cima da moto, muitos dias rodando. Meus amigos, ali eu fiquei ansioso, hein? Porque eu guardei pra mim, pra não passar nenhuma preocupação pra ela, até chegarmos no 73 Maldito. Quando a gente chegou ali, que aí eu falei: e aí, tá preparada? Chegamos no tão temido e desafiador 73 Malditos. Nada! É nada! Aê, passamos o 73! No YouTube era facinho. Tudo era facinho, cara! Foi mesmo. Aqui, ó, trip 2 zerada. Vamos verificar quantos km tem o 73. Bora lá? Bora. O que eu ia falar agora no vídeo é que você nem percebeu, mas você tava andando a 30 e poucos por hora, você tá andando a 60 por hora agora, aumentando o ritmo sozinho, nem percebeu. Sim, porque agora eu tô mais à vontade. Só não esquece, não anda olhando pro chão. Anda olhando mais pra frente pra ver o que você vai enfrentar e ter um tempo de reação. Imagens que poucas pessoas mostram dos 73 Malditos. Olha esse lago. Olha a cor desse lago, coisa mais linda. Olha que azul, é um azul muito azul. Dá pra acreditar que às vezes as pessoas mudam a rota ou não vêm pra cá por conta do medo?
antes mesmo de chegar aqui nessa estrada, Quem não tem hábito de pegar a estrada de terra, ou vem com muita mala, ou engarupada, fica com medo, né? a gente tá com as motos mais baixas. Não é moto pra off-road, mas atende Mas ela muito é mais bem. fácil. Ela é mais baixinha, então passa mais segurança. E a moto atende muito fora de estrada. A suspensão dela é muito boa, suspensão invertida. Meu, a moto é braba, viu? Dominar 400, eu falo pra todo mundo, velho. Moto no valor de 26.500. Acho que subiu, agora tá 26.900. Com tudo que ela entrega, cara, não tem nenhuma no mercado. Nenhuma. A gente viaja forte, viaja por longas distâncias, roda no dia a dia. Já fiz track day. Não é das melhores para fazer track day. A posição dela, a pedaleira é mais baixa, pega. Mas dá para brincar. Não é a moto para isso, mas dá. Não é a moto para andar na terra. Mas ó, a gente passando 73 malditos aqui. Chegando no fim do mundo. Oi. Então, meu, faz E tudo. outra, as pessoas acham que só dá pra fazer viagem assim com moto de alta cilindrada, né? É. Mas essa moto que a gente tá, que ela é 400 cilindradas, ela acompanha junto, porque na estrada você não vai andar a viagem toda 180 por hora. E outra, Não. em uma parada aqui, uma para pra abastecer, a outra chegou lá, entendeu? Cê é louco, pessoal. Tô a 70 por hora quase aqui, ó. Eu não consigo alcançar a Giovana, gente. Ô, me espera aí, mulher. Vai devagar. Eu sou maluca. Ela tá apertada pra fazer xixi e tá acelerando. Vai devagar, mulher. Acabou. Vamos ver. Quantos km deu? Filma aqui. 74.600. Que amedrontou muito eu, no caso, né? Porque eu escutava muitas pessoas falarem que era um trecho muito difícil. Ainda mais por conta do vento patagônico. E aí a gente chegou na cabeceira da estrada, dos 73 Malditos. Eu não sabia que era os 73 Malditos até o Kaique me falar, porque eu só sigo ele. Tem uma coisa que acontece muito. As pessoas, quando sabem que tá chegando ali, começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado, e ele já chega no 73 Malditos, que é uma estrada de boa de fazer, uma estrada tranquila, é um trecho da estrada, no caso, tranquilo de fazer, mas o cara já chega tenso, já chega preocupado, e eu não queria transmitir isso pra ela, então guardei pra mim e falei, é aqui, chegamos, vamos! E os 73 Malditos são 73 quilômetros de estrada de rípio e temido pelo seu vento, né? E a gente foi muito abençoado, tivemos muita sorte de pegar um dia tranquilo, sem vento. E a gente atravessou aquele trecho bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Só corrigindo, né? Temido não só pelo vento, pela estrada também. Tem muita gente que tem uma dificuldade de andar no off ali, né? Ainda mais com aquelas pedrinhas soltas. Mas eu acredito que o que ajudou muito também para que a Giovana e eu passassem ali num ritmo bom, numa tocada boa, seguro, foi a moto, né? Se a gente tivesse com uma Big Trail, uma moto maior, eu acho que a preocupação também seria maior, a dificuldade seria mais. A nossa moto não é uma moto tão leve assim, ainda mais eu com os 2 baús laterais, baú traseiro, ela com a moto carregada também, mas trouxe muita segurança, né? Sim. Eu garanto pra você que se eu tivesse com uma Big Trail, eu ia ir bem mais devagar do que o que eu fui com a Dominar 400. E pra mim, ela me passou muita confiança, eu me senti muito confortável em cima da moto, em fazer aquele trecho de off-road. E foi, assim, a melhor moto pra mim que eu poderia ter feito esse rolê dos 73 Malditos. Pra mim também. E vocês tinham que ver essa garota. Eu a 70 por hora, gente, tentando alcançar ela. E ela com vontade no banheiro, foi embora. Ela terminou os 73 Malditos antes de mim.
Quando eu chego no final, ela tá lá parada, em pé, fazendo um vídeo. E aí, como foi? Eu, como assim, tipo? E eu lá, vai devagar. Foi muito de boa, gente. Então, ó, 73, que não é 73, eu calculei, é 74,6 quilômetros de estrada ali abençoadas. Foi de boa, não foi? Foi, muito de boa. Vocês acham que eu sou só um rostinho bonito em cima da moto, mas eu coloco a mão na massa também, tá? Fala. E Euxalten é a cidade mais diferente de tudo que você já viu. Lá tem muito gringo do mundo inteiro que vai lá pra fazer trekking e é uma paisagem, assim, incrível. É diferente de tudo que eu já vi. É maravilhoso. Vale muito a pena e é um lugar que você não pode passar despercebido. Você tem que fazer uma parada lá de 1 dia ou 2, no mínimo. Pra vocês terem noção, eu olhando aquela natureza assim em cima da moto, assim, ó, olhando aquela montanha linda, assim, chorando no capacete aqui. Ai, obrigado, Deus, obrigado por estar aqui. Euxalten, além de ser esse lugar maravilhoso que a Giovana falou, foi o lugar que nós paramos para fazer a primeira manutenção na moto. Depois dos 73 quilômetros de poeira, né? Então, a Giovana entrou debaixo da moto ali, ó, esfregando, tacando produto, água esfregando. É ela que eu falei, eu não vou sujar minhas unhas, né? Ela esfregando a corrente da moto, tirando a poeira lá. Eu apertando a corrente da moto, das duas motos e só. Essa foi a manutenção após 5.000 quilômetros rodados com as nossas motos. Só. Óleo não baixou, a gente verificou tudo. Óleo, ok. Só esticamos a corrente, nenhum parafuso solto, nada. Suspensão, perguntaram, como que tá a suspensão? Vazou óleo, algo do tipo? Não, gente. Lá atrás, no começo do vídeo, a gente falou pra vocês o buraco que ela pegou. Pra pegar aquela porrada ali, amassou a roda da moto, tudo, e a suspensão, ok. Depois pegamos mais 73 km, não, antes pegamos 7 km de serra, de Rippel. Depois nós pegamos os 73 km e taca ali a estrada e ó, suspensão, se vocês olharem, sequinha, top. Fomos para El Calafate, conhecemos o Parque Perito Moreno, né? Os glaciares maravilhosos, muito bonito, né? Lá é lindo. E o mais impressionante é que é tanto gelo, uma geleira enorme, e lá é calor. Você Tava quente. Tava quente. Estava quente. Mas vale a pena, é incrível. É uma natureza, assim, deslumbrante. É muito lindo de ver. Eu aconselho vocês que estão de passagem em uma viagem como essa, ficar no mínimo 2 dias ali para aproveitar. Não foi o nosso caso. Nós ficamos um único dia, conhecemos e já puxamos estrada sentido Ushuaia. Nós eliminamos o Parque Torres del Paine nesse dia, porque o tempo começou a fechar. Não achei que fosse tão seguro e, fora isso, a gente não ia aproveitar tanto com o tempo fechado. Depois de muita estrada, pouco vento, Graças a Deus. Nossa saída foi muito abençoada. Foi. Chegamos ao Ushuaia. E tava frio, hein? O fim do mundo, a terra do fogo. Qual foi a sensação de chegar no extremo sul da América Latina? Foi de dever cumprido, de ter conseguido. Foi um desafio muito grande, porque é uma viagem muito cansativa. E eu consegui chegar, a moto conseguiu chegar sem nenhum problema e deu tudo certo. Foi só alegria, muito emocionante. Eu vou ser sincero pra vocês, pode quebrar a expectativa de muita gente aqui nesse vídeo que tá assistindo, mas pra mim, o caminho pra chegar no Ushuaia foi muito mais incrível do que o próprio Ushuaia. Mas o Ushuaia não fica nada pra trás também. A gente fez um passeio maravilhoso de cavalo. Eu sempre falei pro Kaique, porque eu nunca tinha andado de cavalo. E aí eu falava pro Kaique, me leva pra andar de cavalo. E aí a gente chegou lá no Ushuaia, surgiu a oportunidade desse passeio. E aí a gente fez uma cavalgada, foi muito legal. Aceleramos no cavalo, subindo serra, descendo serra. Vimos uma raposa atravessando. Foi incrível. Vamos voltar? O Ushuaia é um lugar que valeria voltar no inverno, mas aí teria que ir de avião ou de carro.
Porque... O motorhome. Ou motorhome. Porque a gente viu muitos passeios legais de se fazerem lá, mas na neve, né? E quando a gente foi, não tinha neve. Um dos maiores desafios do motociclista em uma viagem longa é lavar roupa. E aí fica uma dica pra galera que tá pensando em fazer essas viagens longas, é sempre tentar buscar uma hospedagem com máquina de lavar. A gente pegou lá no Ushuaia hospedagem com cozinha, máquina de lavar, então a gente conseguiu... Fazer as nossas manutenções e a da moto. A gente resolveu tudo ali. Porque nós já tínhamos gastado 19, uns quebrar 20 mil reais pra chegar. E faltava voltar de viagem. Resolvemos tudo, só que a gente precisa economizar de todos os lados, porque imprevistos sempre acontecem, a gente precisa ir com um dinheirinho sobrando, não contado, porque a gente não sabe exatamente quanto vai ser a viagem, né? Saindo do Ushuaia, voltando no sentido Brasil, foi um desafio psicológico, sabe? Voltando pra casa, é aquele mix de ansiedade que você tem que controlar, você não pode esquecer, assim, não pode ficar focado, voltar a casa. Não, gente, você tem que viver um dia de cada vez, aproveitar enquanto você está ali, curtir o caminho de volta, assim como você foi. Mas a gente fez um roteiro um pouco diferente, na contramão do que muita gente faz. A maioria desce pela Ruta 3, que é um caminho direto, sem muita paisagem, vento, e volta pelas paisagens. Nós fizemos pelas paisagens, curtindo, para voltar pela Ruta 3. Na volta, o cenário já começou a mudar, porque eu nunca peguei tanto vento na minha vida, que dá medo. O vento te joga pra fora da pista. É uma rajada de 50, 60 km por hora. Daí era a oportunidade de eu comer um pouquinho do pneu dos lados. Fora o desgaste no ombro. Dor no pescoço, porque é muito vento, você fica o tempo todo assim, sabe? Então isso também entra muito psicológico, porque se você entrar na pilha de, meu Deus, eu preciso sair daqui, eu quero que acabe logo, aí vai ser mais sofrido. Parece que não acaba nunca. No nosso caminho de ida para o Ushuaia, a gente não passou por um ponto turístico que eu cogitei em não passar na volta também por conta do vento, mas a gente encontrou vários amigos motociclistas pela estrada e todos falaram que lá foi uma parada obrigatória. Torres del Paine. É incrível, vale muito a pena conhecer e realmente lá é uma parada obrigatória. Igual eu tinha falado de Euchaltén, é diferente de tudo que você já viu. Montanhas nevadas, lagos com a água azulzinha, assim, você olha as fotos, os vídeos, parece até montagem, filtro, mas não, a gente viveu aquilo ali, a gente passou de moto por ali, sabe? E conhecemos pessoas, parou um caminhão, era um caminhão mesmo, mas transformado num motorhome, cheio de japonesinha, tudo com roupinha colorida, subi em cima da moda Giovana pra tirar foto e graxa, animou nosso dia. Então, assim, não só o lugar, mas as pessoas que nós encontramos naquele lugar também, foi muito legal. A gente conheceu um casal de motociclista que comentou conosco que lá é um ponto turístico que eles não iam fazer, porque é 100% de estrada de terra, de rípio. E eles não se sentiam confortável para fazer esse tipo de passeio. E a Dominar 400, como eu já falei para vocês, para mim, ela é muito confortável na estrada de terra. Eu me sinto muito segura e a gente fez todo o passeio, assim, muito em paz, muito leve, porque em nenhum momento eu senti risco de queda ou algo do tipo com a moto. Tudo que ela prometeu, ela entregou. Ali foi um dia que a gente teve que fazer uma logística com combustível. Comprei até um outro galão a mais. Falaram, Kaique, leva o galão de combustível, porque você vai ficar sem gasolina. A gente, tá bom. Levou o galão de combustível. Nossas motos com tanque de 13 litros, fez o rolê. Não precisamos usar o combustível do galão. A moto fez o rolê andando na média de 30, 31 km por litro. Muita economia. Uma moto 400 cilindrada fazendo 30 km por litro, viu? Como a gente anda muito no deserto, a gente sente mais confortável de estar sempre com um galãozinho de combustível, mesmo a moto aguentando chegar de um posto ao outro. Mas acho que é até para você viajar mais tranquilo, psicológico, né? Saber que você tá resguardado ali. Então a viagem inteira, levou o tanque de combustível, se caso precisasse, ou até se a gente encontrasse alguém no meio da rodovia que precisa, a gente já tem uma ajudinha, né? Meu maior desafio da viagem foi o vento. Desgasta muito, muito ruído.
Não que o meu capacete é barulhento, meu capacete é muito bom, mas é muito vento, gente. Então é muita pressão, a moto andando de lado, sensação de insegurança, quando bate as rajadas de vento, você tá tenso ali o tempo inteiro ali alerta. E foi o único dia que a gente pegou muito vento de frente, foi o único dia que nós realmente precisamos do galão de combustível. As motos, a gente acelerando aqui e vindo vento rajada de 60, tava com média de 35 e dando rajada de 60. No contra, as motos fizeram média de 250, 260 quilômetros com o tanque. A gente brigando com o vento aqui, ó. Então por isso que eu falo, é bom viajar com ele. A gente não precisou a viagem inteira, mas o dia que precisou, ele tava lá. Eu acho que o desafio em si é conseguir terminar a viagem. Mas o meu maior desafio é o meu psicológico mesmo. De estar em cima da moto por muitas horas. Lutar muito contra o vento, como o Kaique disse, porque ali é uma luta. O frio. A gente não pegou tanto frio assim, mas o frio incomoda, o vento incomoda, o cansaço, o sono, porque a gente sempre acorda muito cedo para rodar muito cedo. Então acho que foram esses desafios e o maior é finalizar a viagem. E quando eu chamei a Giovana para ir de moto até o Ushuaia, a primeira pergunta que ela me faz é: vai ter pinguim? Ela tem um sonho de ver pinguim. E eu falei, deixa comigo, eu vou realizar. Quanto mais perto a gente chegava de ver pinguim, mais ansiosa eu ficava. Aconteceu mais um imprevisto nessa viagem. A corrente da minha moto arrebentou no meio da rodovia, no meio do nada. As opções que nós tínhamos eram o seguinte: roda 100 km para frente até um posto e mais 300 até a cidade, ou voltava 80 km para trás. Foi dolorido, mas a gente voltou. Era a melhor escolha. Nesse caminho de volta para a cidade, eu vim empurrando a moto da Giovana no pezinho. E nós encontramos uma casa. A Giovana ficou assim: Kaique, como que uma pessoa vive nesse estado, né? Era um restaurante de motociclista, só que estava meio abandonado. E como a gente estava no meio do nada, no deserto, a gente falou, vamos parar lá, ver se tem alguém para ajudar a gente. E tinha um senhor que morava lá nessa casa. E assim, a casa, o restaurante, né, numa situação precária. Não, tinha pele assim, ó, de bicho morto na parede, uns pedaços assim, osso e tal, muito bicho morto. Muita sujeira. Mas ele foi muito atencioso, tentou resolver o problema, não conseguiu. Mesmo assim, eu me senti na obrigação de dar ali uma propina, né, como eles falam, uma propina ali pra ele. E na minha cabeça, assim, eu fiquei muito em paz. Eu voltei pra cidade empurrando ela os 80 quilômetros. Chegamos numa oficina, onde eles cobraram um absurdo. Saiu 1.000 e poucos reais. Não, 900 e poucos reais numa corrente. Amém, acontece. Mas eu acho que a gente tinha que ter passado ali naquele senhor, porque Deus falou comigo, sabe? Eu senti uma paz assim, que a gente tava exatamente onde a gente deveria estar. A gente tava ficando ansioso para chegar logo nos pinguim, tudo, e querendo andar mais rápido, mas não, a vida era ali, aquele momento. E nem tudo é sobre a gente, sabe? Às vezes a gente fala, essas coisas acontecem só comigo, coisa ruim é comigo. Gente, não é. A gente faz parte de um todo e às vezes a gente é usado para ajudar outras pessoas. Então, eu acho que foi muito mais, às vezes, para uma ajuda para o cara conseguir um almoço ali do que pra gente. E Deus usou a gente ali. Então, a gente voltou sorrindo, feliz. E isso faz parte da viagem. Isso é muito massa. E você reconhecer e não reclamar e só aproveitar. E chegou finalmente o meu momento de ver os pinguins e eu fui até caracterizada com minha roupinha da Tex de preto e branco para combinar. Só que para chegar lá na pinguineira, né, a gente teve que fazer um trecho de 30 km de off-road também. Mas valeu a pena fazer esse trecho de 30 km para ir e depois teve mais 30 km para voltar. Então foram 60 km de estrada de terra e valeu muito a pena porque eu finalmente conheci os pinguins, gente. Eles são muito simpáticos, são muito fofos, muito bonitinhos.
E eu não esperava que eles fossem chegar tão perto da gente. Eles atravessam na nossa frente. Quem manda ali é eles. O A lugar gente é tem deles. que sair do caminho deles, porque eles andam meio que em linha reta. E aí a gente tem que sair do caminho para eles continuarem o Gente, trecho. É ele muito tá engraçado. desculpa interromper. Ele tá vindo, ele para, ele fica olhando pra você, tipo, e aí, você não vai sair? Aí você vê assim, oh, foi mal. Aí você sai da frente e ele passa. É muito engraçado, gente, vale muito a pena. Se vocês forem fazer essa viagem um dia, também é uma parada obrigatória de ver pinguim. Assim, a natureza é incrível. E é uma pena, né? Como tem gente que deixa de viver umas experiências dessa por conta do acesso, né? Tem 30 quilômetros de terra ali, ou eu não ponho minha moto na terra, ou realmente tem um cara que tem uma dificuldade ali, sabe? Então, ó, o conselho que a Giovana deu no começo do vídeo. Vai viajar de Dominar 400, ó. E a partir daí a gente começou a voltar para casa, né? Então começamos a rodar mais quilômetros por dia. Começamos a rodar 700 e aí chegamos no nosso recorde que foi 940 quilômetros em um dia de estrada. Saímos bem cedo, chegamos à noite, porque a gente pegou um dia de estrada simples, com bastante buraco, paramos para comer. Parei uma vez para resolver umas coisas de trabalho e seguimos até a cidade de Rosário, que é onde nós estamos nesse exato momento fazendo esse vídeo aqui para vocês. Já rodamos mais de 10.800 quilômetros e a viagem ainda não acabou. Porque, na verdade, a viagem nunca acaba. E aí, para onde nós vamos agora? Eu já sei.